Degradações humanas, o impacto da drogadição na sociedade brasileira. Em 2024, o Brasil se destaca como um dos maiores consumidores de drogas ilícitas da América Latina. Este cenário reflete em um quadro complexo de perfis de usuários. Os impactos dessa realidade na sociedade brasileira são profundos, mas a fé pode transformar uma vida que, aos olhos humanos, está fadada à ruína. Então eu começo a me prostituir, levar pessoas para minha casa. Eu cheguei a fumar um baseado aqui dentro da Canção Nova. Eu me senti um zumbi. Neste documentário, vamos explorar histórias impactadas pelo uso das drogas e como a fé pode impulsionar a transformação. Em 1999, o Brasil estava no epicentro das rotas internacionais do tráfico de drogas. Neste mesmo ano, Braz Antônio Oz, capixaba, natural de São Gabriel da Palha, nascido no dia 26 de setembro de 1969, virava a chave da sua vida. Eu saí de casa muito cedo, tinha 11 anos quando meu pai morreu. Eu não saí de casa por opção, foi por situação. Então eu acabei caindo num cenário, nas vicissitudes da vida, desafios da vida. Aos 13 anos eu morava, a gente chama de república, morava num apartamento dividido assim com algumas pessoas que eu trabalhava num bar. Já pegando o gancho, eu fui para esse cenário da noite. Eu trabalhava de dia num hospital, lá na cidade de Linhares, onde eu praticamente cresci. À tarde eu estudava e à noite eu trabalhava num bar. Foi ali que foi o pulo do gato, assim, da minha vocação para música. Foi por esse cenário, comecei a tocar, né, bem muito cedo. A minha carteira de músico eu sou músico profissional desde os, acho que 14, 15 anos. Eu lembro, por exemplo, de uma valia do juiz liberando para eu tirar minha carteira de música. Eu já trabalhava profissionalmente na noite, assim, tocando barzinhos, essas coisas, tinha banda de baile também. E aí esse cenário da música, ele é encantador, né? E aparecem as outras vicissitudes que a música te traz também, e entre aspas as facilidades, as seduções, eu posso dizer assim hoje com autoridade e propriedade. Aparece as oportunidades das investidas do mal. São Francisco dizia: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem anda com porco, lavagem vai comer, vai ficar fedendo. Com a vida, entre aspas, a vida fácil, tem até uma música que eu cantava lá: vida fácil, fácil, fácil. E foi aí que eu comecei a experimentar esse cenário, bebidas e tal. A droga, ela entra na vida do jovem, especialmente dos 12, 14. Hoje está até mais antecipado as coisas, mas na nossa época, eu sou dos anos 80. É 12 aos 16 anos. É por experimentar. Por assim, quer, vem. É o pecado original, Eva. Não come daquela maçã, daquela árvore ali, não. Pode comer todas elas, das frutas. Menos aquela ali. Então aquela ali eu vou. Porque assim, tudo que é proibido parece que é desafiante. Eu lembro até hoje como é que foi meu primeiro baseado. Vamos experimentar um negocinho aqui, vai. Você começa a experimentar, daqui a pouco você gosta do negócio e aí você tá dentro. Vira um vício. O meu maior sofrimento em usar drogas, viver um personagem, o homem certinho, o cara responsável ali, o músico e tal, mas por trás um doidão. Então, se eu dizer pra você, eu gostava muito de fumar maconha. A maconha é complicado, né? Porque assim, droga, né? Droga é droga, seduz a gente. Então, se eu falar pra você o que eu já experimentei uns picos. Uma vez que eu pensei que ia morrer de overdose, fiquei 3 dias doidão, assim, louco. O ápice do negócio. E ninguém sabia desse cenário, porque eu sempre fazia as escondidas. Isso é o pecado, né? A diferença da graça é que a graça você faz e pode publicar no outdoor. Na hora que você faz. Já o pecado não, você quer esconder. Só que de Deus você não esconde nada. E uma vez, quando eu fiz um uso de um chá e também fumei, foi no carnaval. Eu fiquei os 4 dias de carnaval doidão e assim, sem dormir, assim, muito louco, rodando mesmo. Então, foi o dia que eu cheguei assim, não dá pra brincar com esse trem. Porque eu tinha, entre aspas, um autocontrole. Eram algumas fases, eu conheço, e como eu atendo praticamente toda semana, trabalhei muito com o Padre Léo, comunidade de Betânia, né? A gente vê que o cenário é o mesmo, só muda o personagem. Então, assim, eu conheço gente que usa droga, dá um tempo, recai, vai, cai. Então, assim, nunca é igual para qualquer um. Mas eu vi que eu ia chegar uma hora que ia dar errado, porque quando eu comecei a experimentar, a gente fala farinha, né? Quando você começa a cheirar cocaína,
Primeiro que a cocaína era muito caro. Caro mesmo. Então, vai chegar uma hora que o cara não tem grana, ele começa a se prostituir pro tal. Eu não cheguei a esse ponto, né? Mas eu vi que tava beirando, eu tava começando a gastar dinheiro demais com o negócio. Sempre ganhei muito dinheiro, sempre fui uma máquina de ganhar dinheiro. Então, eu volto a dizer pra você, quando eu vi que o negócio poderia ficar meu, eu pedi uma intervenção de Deus, e Deus interviu. Tinha 28 anos. Segundo o médico pós-graduado em psiquiatria Reinaldo Viana, a maconha não causa tanta dependência comparada às demais substâncias, mas é a porta de entrada para drogas mais fortes. A maconha é uma droga que ela não causa sofrimento social, então a pessoa usa a maconha, ela consegue ter uma vida social, muitas vezes. E os principais efeitos que a maconha traz para o usuário, além da dependência, além do vício, é o aumento do apetite, a sensação de tranquilidade, a sensação de você estar em paz por causa do efeito da droga no cérebro, o desejo de você viver num mundo onde a paz existe. Pai, missionário da comunidade católica Canção Nova, músico, cantor e compositor. Chegou a tocar ao lado de vários músicos de renome nacional e, após um encontro com Jesus Cristo, teve sua história transformada. Como eu vim de uma família muito pobre, financeiramente, socialmente, psicologicamente, espiritualmente, mais um monte de gente, você imaginar, então assim, sem fazer chantagem, né, vitimismo, eu tinha um objetivo na vida, ficar milionário, e isso iria acontecer. Eu já tinha eu tinha de patrimônio, mas eu sempre tive essa ambição, eu vou ser milionário, músico e famoso. Quando veio a oportunidade, aos 27 anos, eu já tocava na noite, eu tinha sonorização, essas coisas também, né? Era empresário. Aos 18 anos eu fiz uma experiência com o Nosso Senhor. Eu fui engraçado que foi num domingo de Pentecostes, uma tarde de louvor. E eu fiz uma experiência, eu fui batizado no Espírito Santo, mas eu sempre digo assim, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela enche o tanque, é como se fosse encher o tanque do carro. Se você não usar, a gasolina perde a viscosidade, ali ela perde, ela vira o carro não vai funcionar. Então você tem que usar os dons. Mas eu tinha esse objetivo, quero ficar rico, quero crescer, dominar o mundo. E quando de repente Deus falou assim, eu quero você, a sua fama vai ser diferente. Algumas coisas eu vou dizer, mas ele pediu tudo. Foi quando aos 28 anos, eu, como falava, né, estava no ápice dos meus negócios, eu não quebrei para ter um encontro pessoal com Jesus, não fiquei doente. Não, eu simplesmente vi que aquela sociedade, do jeito que eu vivia, não me aguentava, não era aquilo que eu queria. Eu sempre tive uma essência, que meu pai sempre dizia, um homem tem que ter suas responsabilidades, um homem tem que acreditar em Deus, um homem não pode usar droga, um homem e tal. E eu sempre tive essas memórias do meu pai. E pedi a Deus uma intervenção. Minha mãe sempre rezou muito por mim, como a mãe de Santo Agostinho e Santa Mônica. Aí um dia eu falei assim, mãe, eu tô querendo fazer um evento assim, tal. Não, eu não sei se dá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu olhei a Canção Nova, você estava passando, eu lembro que era na hora do almoço, acho que já era o projeto da M. Almas, o Dunga, Padre Jonas, o Eto pedindo dinheiro lá. E aí a minha mãe falou assim, um dia eu vou te ver nessa televisão aí, ó. Meu sonho é que você um dia se junte. Tem um menino ali, ó, o Dunga, parece com você, ele é agitado assim. Minha mãe profetizando já, né? E eu falei assim, mãe, esse povo aí só pede dinheiro, senão tal. E aí a história, Deus tem as suas vias, né? Eu vindo para uma feira em São Paulo, eu desafiei Deus, né? Porque quando a minha mãe falou assim, eu senti algo. E eu sei o que é isso, porque eu vejo pessoas vivendo isso. Quando ela falou isso, eu senti algo assim. Eu falei assim, mãe, se Deus quiser, Ele pode me levar para essa Canção Nova assim. Eu vou. Assim, cuidado que você fala, porque Deus escuta. Nada fica vago aos olhos e ouvidos de Deus. Ela falou assim, eu tô indo numa excursão. Ela falou assim, por que você não vai comigo? Eu falei assim, mãe, eu trabalho fim de semana, né? Eu tenho meus shows e tal. E eu lembro que eu era patrocinado pela Petrobras. Uma vez por mês, eu fazia um evento no fim de semana, patrocinado pela Petrobras. Era uma grana, tipo assim, $1.000, $2.000 hoje por evento. E eu olhei a data que ela era o evento da Petrobras. Então eu falei assim, eu já falei sacaneando, né? Vamos fazer o seguinte, se nesse dia eu não tiver evento, eu vou com a senhora, tá bom? Ela falou, olha que eu vou rezar, hein? Mãe, quando reza, né? Aí eu falei assim, não, pode rezar.
E aí eu senti algo assim, que senti que a minha vida ia mudar aquilo ali. Que eu senti algo que eu não, até hoje eu não preciso explicar. Quer dizer, sei que foi o Espírito Santo, eu desafiei Deus. E ela falou assim, não brinca com Deus. Deus escuta. Eu falei, tá bom, eu vou rezar para você no teu evento. Aí então eu fui para casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu tinha o meu escritório, sempre foi na minha própria casa. Naquela época tinha a secretária eletrônica. Aí eu fui lá, coloquei assim a mensagem. Quando a menina falou assim, era a Adriana, a gestora de eventos da Petrobras naquela época, ela falou assim, Brazinho, tem uma novidade para você, você tá muito estressado. Faltava tipo assim, acho que era 3 semanas pro evento. Ela falou assim, olha, quero dizer para você que o evento dessa semana foi cancelado, aquele show assim, tal. E como é do nosso contrato, a gente já está depositando 50%. Tira, vai fazer alguma coisa. Vai passear, vai para um hotel, vai rezar, faz alguma coisa, mas você está de folga esse fim de semana. E eu também não podia fazer nada porque era o dia do contrato. Eu fiz uma surpresa para minha mãe, eu falei que eu não iria, mas eu até fui procurar a pessoa que estava organizando a caravana, mas eu não ia dar conta. E Deus me conhece. Ela falou, Braz, você, eu falei, como é que é, dona Síria? Assim, como é que é esse ônibus, a Canção Nova? Minha mãe falou assim, eu não conheço. Se eu topasse ir, como é que seria? Quanto custa e tal? Como é que faz? Estadia, esses negocinhos, pousada? Ela falou assim, não, pra você eu pagaria pra ver esse milagre acontecer. Eu pago tudo pra você. Só que não tem mais vaga no ônibus. Eu falei, graças a Deus. Não tem vaga, não tem. Mas aí Deus falou assim, não, você falou que ia, você não falou como ia. Você tem seus jeitos pra ir. Eu vim pra feira e vim pra Canção Nova. E quando eu cheguei aqui na Canção Nova, aí foi hardcore no espírito. Deus falou comigo muito, muito, muito. Eu conheci o Dom Alberto, conheci o Dunga. Dom Alberto me apresentou o Dunga. E Dom Alberto falou assim, você teria coragem? Aí eu falei, eu acho que eu tenho. Eu virei no avesso. Isso eu vejo acontecer hoje na Canção Nova, os duais, os acampamentos da vida aí. Quando ele me apresentou o Dunga falou, Braz, Deus está te chamando. E Deus precisa, naquela época era mais, estou falando de 98, final de 98. Ele falou assim, eu quero fazer um desafio para você, que o Padre Jonas fez para mim. Você tem coragem de largar tudo e dedicar 1 ano da sua vida para Deus? Depois você vê o que você vai fazer. Não vai te faltar nada, não vai sobrar, não vai ter dinheiro, mas não vai faltar comida, bebida, lugar de morar, Deus vai prover. Eu topei o desafio. Eu voltei para minha casa, aí eu fui como São Francisco. Eu dei muitas das minhas coisas, a minha banda, meus instrumentos, separei algumas coisas, dissipei tudo e falei, acabou. Porque um médico, quando ele tem uma trombada com o Nosso Senhor, ele continua sendo médico e ele não precisa mudar a cirurgia dele, ele continua sendo médico. Dentista, a mesma coisa. Um músico, quando ele dá uma trombada com Deus e ele vai se dedicar a Deus, ele tem que largar praticamente o cenário. E eu falei para Deus, eu falei assim, não, se não der a Canção Nova, eu vou montar uma empresa para administrar a cerimônia de casamento, eu vou tocar em casamento, sou saxofonista, né, tenho seus privilégios. E já botei isso na cabeça, mas eu já sabia, quando eu saí daqui, que meu lugar era por aqui, Deus ia mudar todo o rumo da minha vida. Vou fazer 26 anos. Ao longo das décadas, o Brasil tem enfrentado uma batalha contínua contra o tráfico e o consumo de drogas. A substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já a usaram ao menos uma vez na vida. A influência familiar pode afetar diretamente no tratamento do dependente químico. A intervenção pode ser tanto positiva quanto negativa. Em alguns casos, as relações conflituosas na família podem levar ao contato inicial com as drogas. Carla Souza, 31 anos, nasceu em Jacareí, São Paulo. É mãe, terapeuta e serva do Carisma Jovens Sarados. Na fé, viu a luz que precisava para sair da escuridão que estava a sua vida aos 21 anos. Minha história começa por volta dos meus 4, 5 anos de idade. Foi onde eu consegui ter mais consciência, né, da vida em si. Eu costumo dizer e brincar que o meu primeiro trauma de vida foi com 7 anos. Pra mim, eu era homem, eu sempre imitei o meu pai, sempre imitei o meu irmão. Eu não via a minha mãe igual a mim. E quando eu tive ali uma experiência na escola, né? Um garotinho foi, abaixou as calças e a hora que eu vi que o órgão genital dele era diferente do meu, eu surtei ali. Minha mãe me deu uma surra e falou assim, você tá brincando com o menino, né? Aquela coisa toda. E não era aquilo, né? Eu fiquei só surpreendida.
E os meus pais, eles não explicavam pra gente que os órgãos genitais eram diferentes. E a gente foi descobrindo isso ao longo da vida mesmo. Eu fui crescendo, né, ali com meus mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Eu tive o meu primeiro molestamento, né? Eu fui na casa dele pra poder buscar a menina, pra ficar lá em casa. E aí ele entrou no quarto, me agarrou, aquela coisa toda. A esposa dele chegou, começou a chorar, né, falando que não era pra fazer isso com ela também. E aí minha cabeça muito confusa, porque não entendi aquilo, não vivi aquilo, né? Só que eu não contei pra ninguém, guardei isso pra mim, ficou dentro do meu coração. Conforme eu fui crescendo, essas coisas foram me marcando muito. E eu sempre fui uma criança muito, muito, muito terrível. Eu tinha uma fúria muito grande dentro de mim. Inconscientemente, né, eu não sabia que eu era projetando, né, aquilo que o meu pai sempre fazia, porque o meu pai também era bem violento em casa, batia na gente. Se as coisas não saíssem do jeito dele, ele vinha, batia, que era a forma que ele tinha pra ensinar. Hoje eu consigo enxergar assim, né? Mas naquela época, eu com 12, 13 anos de idade, pra mim ele não gostava de mim, ponto. E eu não tinha a obrigação de gostar dele também. E até os meus 17 anos foi essa guerra em casa. E aí eu não decidi matar ele dentro de mim quando eu descobri que o meu pai traía minha mãe. Eu só decidi que eu iria isolar ele pra sempre. E depois disso foi onde a Carla começou a beber. Não fazia sentido as coisas pra mim. Eu bebia, ficava sempre bêbada. E aí eu ficava com homem, ficava com mulher. Não fazia mais sentido aquilo pra mim. Foi onde eu comecei a usar droga. Eu deixei tudo de lado pra viver uma vida revoltada. Pra chamar a atenção do meu pai. Pra mostrar pra ele que o que ele me ensinou não valia de nada. Que ele não era exemplo pra mim. Foi quando eu comecei a me questionar, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu usar droga não tá afetando meu pai. Tá afetando a mim. Só que já era tarde demais pra mim, né? Eu já tava envolvida ali. E eu comecei a questionar. Eu vou ficar assim mesmo, né? Agora eu já não trabalho, não estudo. Tipo, se eu quero sair, eu tenho quem me dê uma roupa. Se eu quero usar droga, eu tenho quem me dê droga. Que era a única coisa que eu precisava, né? De roupa pra sair e de droga pra eu poder ficar feliz, né? Que era o que eu achava que era a minha felicidade. Para o profissional, a falta de uma família estruturada pode influenciar a busca pela droga. Usar droga vai levar você para depressão. Agora, uma família desestruturada, uma família onde o jovem ele não tem responsabilidades, não tem controle, não tem cuidado, não tem amor, aí sim podemos ter tanto o desenvolvimento da depressão como a busca pela droga. Meu pai foi em casa, né? Eu morava sozinha. E ele entrou, assim, a casa toda bagunçada, porque eu não limpava a casa, eu não fazia absolutamente nada. Eu só, quando eu não tava pra rua, os dias que eu tava dentro de casa era dormindo. E aí, meu pai chegou quebrando tudo, xingando. Nossa, daí a gente brigou muito feio mesmo. Pensando, por que eu não conseguia me dar bem com meu pai? Nossa, minha irmã era a flor do jardim do meu pai, né? E eu falei, quer saber? Eu não vou ficar chorando. Eu gostava muito de balada rave. E usava muito doce, bala, né? O êxtase. E ali eu tomei 2 balas, 3 doces. E fiquei lá, doidona. Poucas horas ali de balada. Meu coração começou a acelerar. Aí eu comecei a transpirar. Aquele suor gelado. Daí eu falei assim, nossa, acho que eu tô morrendo. Aí eu ficava assim, não, é brisa ruim da droga. E daqui a pouco passa. E quando eu fui até os meninos, tinha 2 garrafas de água. Uma cheia e uma pela metade. E aí eu peguei e falei assim, não, eu quero água, eu preciso de água, eu tô passando mal. E eu peguei a garrafa que tava cheia. E eu tomei. Daqui a pouco veio um outro garoto e a garrafa caiu no chão. E ele falou, Carlinha, você tá maluca? Tava com MD. E na voz, dentro de mim, só ficava aquela voz de um eco, né? Um MD bem lá no fundo mesmo, assim. E eu já não conseguia lembrar de muita coisa. Eu tinha flashes, né? Que eu apagava, voltava. Aí eu lembro do menino me colocando no carro. E esse menino, quando eu tinha uns 15, 16 anos, ele me levou pra casa dele, né? E foi quando eu fui abusada, né? Aí, de verdade. E aí esse cara veio pra me ajudar e eu não conseguia falar nada pra ele, né? Não tinha força, a galera tava tudo louca, ou ele me tirava dali, ou eu ia morrer ali. E eu ficava pensando, eu sei o que ele quer, ele não quer me ajudar, só que eu não tinha força. E depois eu apaguei. E aí eu fui acordar 2 dias depois. E eu fui andando pela rua. E eu me senti um zumbi. Uma bermuda 10 vezes maior do que eu, um camisetão,
um cabelo todo bagunçado, e a galera que me conhecia passava, Carlinha, tá tudo bem, quer ajuda? E eu só ia. Eu lembro que era uma segunda-feira, umas 10h30 da manhã, um sol de rachar. E eu cheguei em casa, assim, minha mãe tava lá na janelinha, né, tadinha, chorando, porque tinha 5 dias que eu não aparecia. E aí, a hora que eu cheguei, assim, a minha mãe, onde você tava? Eu só olhei pra cara dela, assim, e comecei a chorar. E falei pra ela que eu só queria tomar um banho e ficar quietinha no meu canto, que não era pra entrar no meu quarto. E aí ela entrou, né? Óbvio que ela não queria respeitar isso. E chorando, me abraçou e começou a falar que me amava muito, porque que eu tava fazendo aquilo, né? E aí eu falei pra Deus, nesse dia, que eu queria morrer. E eu fiquei 3 meses dentro de casa, sem sair. Eu mal comia, eu mal tomava banho. Meu pai ia em casa, batia em mim, falava que eu era preguiçosa, que eu era vagabunda, que não sei o quê. E eu só ficava quieta, eu não tinha mais nem força pra discutir com ele. Aí minha mãe falava que se eu não saísse do quarto, ela ia embora. E nada pra mim fazia mais sentido, né? Nesse tempo todo, gente, eu não pedia ajuda pra Deus. Eu não falava, ai, Deus, onde tá o Senhor? Eu nem lembrava que Deus existia. Essa era a maior verdade. Nem pra pedir socorro pra ele. E aí, eu cheguei na minha casa, assim, liguei pra minha irmã e falei pra ela que eu tava passando mal. Daí ela perguntou com quem eu estava. Aí eu falei. Daí ela falou assim, então se vira. Porque ela já sabia que eu tinha usado droga. E eu entrei pro banho. Eu lembro que a fiação do banheiro ia derretendo, assim, ó. E caía em cima de mim, aquele negócio queimava, só que eu nem sentia. Aí daqui a pouco a minha irmã chegou e falando assim, olha o que você tá fazendo, você tá colocando fogo na casa. E aí ela trancava eu no quarto e eu que lute lá dentro, né? E ela saiu e deixou eu trancada dentro do quarto. E aquilo foi me sufocando, e eu achando que era loucura da droga, porque agora eu vou morrer de verdade, não sei o quê. E eu fechei tudo dentro do quarto, né? E aí eu deitei na cama dela, fiquei quietinha. Aí eu lembro que tinha decoração no quarto dela, aquele negócio derretia tudo por causa do efeito da droga, era um negócio muito, muito louco. E eu olhei pro lado, assim, na cama da minha irmã sempre teve o altarzinho, sempre teve a Bíblia, né? E as folhas começaram a passar de um lado pro outro, assim, ó. E eu falei assim, nossa, agora eu tô ficando louca mesmo. E aí eu falei assim, deixa eu tentar ler o que tá aqui, né? Vai que Deus quer falar alguma coisa comigo. E eu não conseguia ler, porque as letras ficavam muito embaralhadas, derretia tudo, as letras da Bíblia. A única coisa que eu lembro que era algum salmo. E eu escutei uma voz, né? Uma voz bem brava me chamando, Carla! E eu falei assim, nossa, agora é meu pai. E ele nunca tinha me visto drogada, né? Ele sabia que os outros falavam pra ele. Eu falei, agora ele vai acabar com a minha vida aqui. Ele vai entrar e vai destruir eu. E eu falei assim, mas quer saber? Bom que ele abre a porta e eu saio pra rua também, daí eu tô trancada. Abri a janela e falei assim, o que foi, pai? Ai, não tinha ninguém na rua. Ninguém. Isso era umas 2h da manhã. E eu, gente, agora eu tô ficando louca. Fechei a janela. Aí de novo a voz. Um pouco menos brava. Aí eu abri a janela de novo. Aí não tinha ninguém na rua. Aí pela 3ª vez veio uma voz bem mansa. E chamou eu de filha. E essa voz saía dentro de mim. Aí eu peguei e falei assim, não, essa voz não é do meu pai. E aí eu comecei a tremer, achando que eu tava passando mal de novo. E um vento tão forte, tão forte, tão forte estava dentro do meu quarto, que eu peguei o cobertor e coloquei em cima de mim. E eu comecei a falar assim, é o demônio. O demônio entrou aqui em casa e agora eu vou ficar aqui. E aí eu cobri a minha cabeça... E a voz veio de novo dentro de mim, falando pra eu olhar no espelho, Daí eu saí da cama da minha irmã, fui, né? Tinha um espelhão no quarto dela. E eu olhei no espelho. Daí aquela voz dentro, que saía de dentro de mim, falou que eu estava me transformando em um monstro. E eu via literalmente um monstro ali no espelho. Era algo irreconhecível, não era o meu rosto, não era eu. E a voz falou, né? Que eu estava estragando a imagem e a semelhança a qual eu fui criada. E aí eu entendi que era a voz de Deus. E eu dobrei o meu joelho no chão e comecei a chorar e falei pra Deus que se fosse Deus mesmo, que eu iria dormir. Quando eu acordasse, eu queria um sinal que fosse a voz de Deus falando comigo, né? E quando eu acordei, uma das minhas melhores amigas, ela tinha mandado no grupo, galera, vai ter um retiro com o pessoal da Canção Nova lá de Lorena, né? Aí quem quiser ir, e eu, poxa, ela era louca. Nossa, era a mais louca que eu já tinha conhecido na minha vida. E ela postando que ia ter algo da igreja, eu falei assim, não é algo normal, foi um sinal de Deus. E eu falei pra Deus, né, um dia anterior, que se fosse Deus falando comigo, eu queria um sinal.
Aí eu abracei aquilo ali como um sinal e mandei mensagem pra ela, onde vai ser, o que é retiro, que eu não sabia nem o que significava a palavra retira, né? E aí ela falou assim, Carlinha, eu também não sei muito bem, eu fui na missa lá com o Cris, na Canção 9, e eles falaram que vai ter um retiro, eu dei meu nome lá, mas eu não sei se eu vou, não. Eu falei, dá o meu também, se você for, eu vou. E fui. Degradações humanas, o impacto da drogadição na sociedade brasileira.